Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é campanha comunitária, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP09 e EF12LP12, e os descritores são os D5 e D10. As habilidades destacadas se referem à leitura, escrita e compreensão em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, de slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Os descritores dizem respeito à leitura de frases e à inferência de informações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos participarão espontaneamente da roda de conversa e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. A proposta da questão 2, por solicitar uma escrita espontânea, permitirá que vocês, professores, observem o nível de autonomia dos alunos, bem como o desenvolvimento deles no processo de aquisição da escrita. Para o compartilhamento da lista proposto na questão 3, solicitem aos alunos que realizem a leitura com autonomia e observem durante esse momento o nível de fluência leitora deles. Após a leitura do enunciado da questão 4, solicitem que os alunos comentem o conteúdo do cartaz apresentado. Solicitem que os alunos acompanhem a leitura que vocês farão do enunciado da questão 5 e da superdica, apontando no texto cada palavra lida. Após esse momento, caso ainda não tenham descoberto o gênero textual, citem mais dicas ou proponham a brincadeira da forca para descobrirem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diversos folhetos de campanhas comunitárias, um aparelho de som e a canção Lugar de Lixo Não É na Rua. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de exploração do gênero textual, na qual observarão sua estrutura composicional, tema e finalidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a realização da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem esse momento para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas respostas. Após ouvirem a canção proposta na questão 3, convidem os alunos a comentarem o conteúdo da canção e o que acharam da mesma. Repitam a reprodução da canção para que os alunos possam atentar-se à letra e à melodia e, posteriormente, convidem os alunos a cantarem como souberem e a se movimentarem pela sala de aula dançando. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do quadro Quer Saber Mais, questionem aos alunos por que essas campanhas de conscientização são importantes. Aproveitem esse momento para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas opiniões. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de explanação sobre os sinais de pontuação, observem quais conhecimentos prévios os alunos demonstrarão. Antes de realizarem a leitura coletiva proposta, expliquem aos alunos que lerão cada uma das 4 frases e façam a mediação para que leiam todos juntos em voz alta, uma frase por vez. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 5, é provável que os alunos comentem que a cerquilha é utilizada comumente na internet. Uma sugestão seria selecionar imagens da internet e redes sociais e exibi-las para que os alunos localizem as hashtags. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia e o vídeo descrito. Esses materiais serão necessários para possibilitar uma atividade,
a qual subsidiará os alunos na elaboração do planejamento de seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a roda de conversa sobre o conteúdo do vídeo, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas opiniões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Para a resolução da questão 1, proponham aos alunos sugerirem temas para a campanha e escrevam no quadro. Caso surjam muitas opções, realizem uma votação para a escolha. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Solicitem aos alunos que, durante a leitura feita por vocês do texto do quadro Só para Lembrar, eles acompanhem silenciosamente apontando para cada palavra ouvida. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Finalizem convidando os alunos que desejarem para compartilharem suas produções textuais. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente as frases da questão 1, escritas em cartolina, recortadas em tiras. Esse material será importante para um momento de leitura coletiva guiada. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a proposta da questão 1, orientem os alunos a relerem suas produções textuais. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. À medida que colarem as frases no quadro, apontem cada palavra para que os alunos as leiam. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Finalizem a atividade convidando 3 alunos para compartilharem a versão final de suas campanhas. Uma sugestão de ampliação dessa sequência didática seria elaborar um mural com as produções dos alunos em um local onde a comunidade escolar possa apreciá-los e divulgar a campanha em outras turmas, conscientizando os demais alunos acerca de sua proposta. Professoras e professores, a atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo!